Eis o nosso tema. Jesus, Salvador ou Mestre? Se existe um título que Jesus jamais recusou, foi de Mestre. Era assim que ele era chamado, porque na época, na história antiga, os mestres eram as pessoas mais respeitadas. Isso tanto entre os hebreus, como entre os gregos, romanos, os persas, aqueles povos antigos, quando na época não havia escolas como existe hoje. Mas havia os mestres, que eram pessoas que traziam consigo essa aptidão de ensinar. E saía pelo mundo ensinando. A troco de nada, quase sempre. Poucos foram os mestres que realmente usufruíram da sua condição de mestre. Aristóteles foi um mestre. Mas Sócrates foi um mestre. Muito antes de Aristóteles, né? E qual era o objetivo do Sócrates? Ensinar. Isso 5 séculos antes de Cristo. E surgiam os mestres nos diversos povos. Entre os hebreus, na verdade, não havia essa tradição de mestre. Havia tradição de profetas. E os profetas eram aquelas pessoas que vinham anunciar as revelações de Deus. Era assim que eles tratavam. Então os profetas falavam em nome de Deus. E o povo realmente aceitava, porque o profeta sempre tinha que ter alguma estrutura moral, alguma autoridade para poder realmente ser ouvido e ser seguido. Mas quando Jesus chega, nessa época, alguns mestres já haviam tentado realmente se revelar como mestres, não conseguiram. Porque era uma época nova, era um momento novo, que estava a exigir novas providências no caminhar daquele povo. O povo hebreu foi um povo que viveu sempre dominado por outro. Não se conhece na história nenhum período em que eles tiveram realmente uma autonomia verdadeira. Sempre estavam sendo dominados, ou pelos egípcios, ou pelos babilônios, ou pelos persas, ou pelos romanos, e assim eles vieram ao longo do tempo. Como o que o povo esperava, na verdade, não era propriamente um mestre, mas um salvador, como Moisés foi um salvador. Salvou o povo dos egípcios. Eles esperavam que um novo salvador viesse. Então havia uma série de profecias em relação a essa questão do surgimento de um novo salvador. Salvador é o que salva, né? Aí quando surge Jesus, que na verdade, do ponto de vista do que ele fez, ele acabou decepcionando os judeus, porque ele não foi um salvador como os judeus esperavam que fosse. O que eles esperavam? Que Jesus, ou que o Messias, salvasse o povo do domínio do Império Romano. E Jesus veio com uma mensagem totalmente diferente. Nada de material, nada de ação política, mas de uma ação espiritual. Mais espiritual do que a religião for em qualquer época da história daquele povo. Porque a mensagem de Jesus, as ideias, elas se voltavam para a reforma espiritual do ser humano. E não para a reforma diretamente da sociedade. E Jesus acreditava que se o homem mudasse, a sociedade mudaria. Enquanto o homem não mudasse, a sociedade não mudaria. Como acontece até hoje. A sociedade continua do mesmo jeito, porque o ser humano não muda. Exatamente. Não se transforma. Então, o que nós colocamos aqui é essa ideia. A religião, nós colocamos um texto, né? Que é melhor para a gente... A religião que derivou dos primeiros cristãos, que viveram de Jesus até quase metade do século IV, seria 350,
transformou-se na Igreja Católica, que ela concebeu Jesus como Salvador. A Igreja foi que transformou Jesus num Salvador. Segundo os dogmas da Igreja, Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Seriam três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que encarnou na Terra para se entregar ao supremo sacrifício, pelo qual redimiria a humanidade de seus pecados, salvando pelo sangue derramado aqueles que observassem os ensinamentos dessa Igreja. Esse era o plano da Igreja. Ela se instituiu como a mediadora de Jesus nesse plano de salvação. E esse dogma só ficou consolidado no ano 325, com o Concílio de Nicéia, quando, sob o comando do imperador romano, Constantino, que era o imperador, ficou definitivamente estabelecidas as bases da fé católica, após mais de 300 anos de discussão sobre quem era Jesus e qual o seu papel diante da humanidade. Então, o que ocorreu, na verdade, foi uma religião que se organizou de acordo com as diretrizes do imperador romano. É por isso que se formou a Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, a sede era Roma, e Roma era o império, né? E o objetivo, justamente, era de transformar a religião num barco de salvação. Porque o Império Romano, nessa época, ele estava em decadência. E ele estando em decadência, ele precisava de algo que desse sustentação. Quando Constantino percebeu que os cristãos que ele perseguia, que era perseguido pelos romanos, tinham uma força espiritual muito grande, e eram pessoas que realmente se dedicavam com muita fé, com muito empenho àquela religião, ele tentou fazer com que o Império Romano também se tornasse uma verdadeira religião. Porque essa era a única maneira de salvar o Império. Aí ele tomou a frente. Então, na verdade, a constituição da Igreja Católica foi um ato político. Embora, é claro, entre os cristãos houvesse os mais diversos tipos de cristãos. Então, o que ele fez? Ele tentou unificar, porque havia diferentes segmentos entre os cristãos, diferentes ideias entre os cristãos, e ele procurou unificar aquilo para que se tornasse a religião oficial do Império. Seria a sustentação moral do Império. Ora, ninguém como os cristãos demonstraram tanta fibra, tanta coragem, tanta resignação, vamos dizer assim, tanta capacidade de sofrer por um ideal. E agora era a hora de sustentar esse império que estava caindo e que realmente veio caindo depois, né? Então, esse foi o surgimento. Então, era uma espécie de salvação. Aí está embutida a ideia da salvação. Vamos salvar, né? Vamos salvar o nosso império. Vamos salvar, por quê? Porque o Império Romano foi o maior império que o mundo já teve. Era praticamente, ele foi perdendo, evidentemente, já estava nessa época, perdendo o terreno para outros povos que estavam realmente crescendo, né? Mas, principalmente os bárbaros, mas eles ainda tinham esperança de manter esse império por mais alguns séculos, né? Pelo menos. Então, o que ocorreu? Só o católico, na verdade, poderia ser salvo da condenação eterna. Pois, segundo essa interpretação, foi o que Jesus ensinou. A alma humana, depois dessa única vida, poderia ter um dos dois destinos, ou o céu ou o inferno. Era o que se ensinava, né? Era o que se ensina. Então, por causa do pecado original, a ideia também que eles foram buscar lá na Gênese dos judeus, né? Os judeus, o pecado original herdado de Adão por uma maldição de Deus, e os demais pecados que o homem comete nessa vida, a única porta da salvação do inferno seria justamente a igreja. Quer dizer, a gente será uma condição
realmente sine qua non, quer dizer, não havia outra possibilidade de salvação, né? Desculpa, por exemplo, o yin yang do taoísmo é o céu e o inferno dentro dessa realidade aí, né? E como é que você vê esse... Porque esses troços tem tudo a ver. A história do taoísmo, por exemplo, ela reflete no Ocidente, né? De alguma forma, essas coisas são... As ideias eram as ideias daquela época, né? As ideias da época, que existiam e que realmente tinham por objetivo manter sempre o poder político. Atrás de tudo isso tinha o poder político, né? Hoje, por exemplo, quem que manda no mundo, né? Quais são as forças que comandam o mundo? São as forças econômicas. E elas que dirigem a política do mundo, né? Os governos, os grandes estadistas, eles estão nas mãos do poder, que é que vão determinar, né? Hoje a religião, ela acabou perdendo isso. A religião não é mais aquela religião daquela época, né? Porque nessa época, quem mandava era a religião. O poder era a religião. O poder surgiu da religião, né? Hoje mudou. Hoje a política é filha da religião. Porque aí ela que vai agora dirigir, né? E acaba realmente sufocando os ideais maiores, né? Ninguém pode se salvar a si mesmo. Isso sempre foi um ensinamento, né? Ninguém pode salvar a si mesmo. O homem depende dessa intermediação através dos sacramentos da igreja. Quer dizer, isso é o que se ensina. A igreja tem os sacramentos, né? Os sacramentos são aqueles rituais, aquelas condições, começa com o batismo, né? Crisma, e vem uma série de cerimoniais que acabam levando o indivíduo ao que ele chama de estado de graça. É o estado de graça que leva o indivíduo à salvação. Esse poder outorgado à igreja teria sido dado por Jesus ao nomear Pedro como primeiro papa, que é uma outra história, né? Isso não está escrito, isso, mas foi como interpretaram, porque evidentemente, né, o Pedro tinha uma ascensão, era o discípulo, ou o apóstolo mais próximo de Jesus, o mais velho, mais idoso, o que tinha mais sabedoria, mais conhecimento, e Jesus sempre deu a ele assim, uma credibilidade muito grande, porque ele tinha condição de dirigir os outros apóstolos, os 12, né? Aqueles 12. Embora o Pedro tivesse negado Jesus depois, né? Que para nós aquilo foi uma decepção muito grande, né? Como é que ele, o que estava mais próximo de Jesus, foi justamente quem negou, né? Mas eu sempre fiquei pensando nisso. Você falou, eu devo ter perdido. Onde está escrito isso aí, que Pedro foi o... Não, está escrito que o Pedro, Jesus delegou para ele realmente uma função de dirigir a comunidade cristã. Certo. Igreja, a palavra igreja quer dizer assembleia, comunidade. Mas não como assim, Isso, a igreja... Uma igreja preta, Isso. Porque ele já era mais velho e ele tinha mais Condições para isso. Só que o Pedro, na verdade, não correspondeu muito a isso, né? Principalmente nos últimos momentos que Jesus foi preso, ele negou Jesus, naturalmente a coisa era meio complicada ali, né? E ele depois se arrependeu, claro, né? E aí ele se dedicou, passou a se dedicar, né, à divulgação do Evangelho, mas Jesus precisou buscar um inimigo, que era o Saulo de Tarso, inimigo dos cristãos, para comandar a propagação. Porque o Pedro não tinha essa condição. Ele era um pescador, um homem simples. Então Jesus foi buscar um indivíduo que tinha um acesso, né, à cultura, às sociedades da época, ao conhecimento. E ele passou a trabalhar com Pedro, né? E na verdade, as informações
que o Saulo teve, depois Paulo, né? Jesus foi através de Pedro. Pedro que passou as informações para ele. Esses evangelhos todos aí, Mateus, Lucas, João, isso tudo, na verdade, foi tudo informação do Pedro. O Pedro, na época, ele já era Jesus ele já tinha uma idade avançada, né? O João e o Tiago eram jovens, quase adolescentes, não tinham... Não tinha liderança. Não tinha liderança. Então, era Pedro que tinha essa força moral. E realmente era uma boa pessoa, né? Porque senão Jesus não ia dar para ele essa incumbência. Embora não fosse perfeito, também ninguém era, né? Se ele fosse esperar perfeição, ele não teria nenhum apóstolo. Nenhum, né? Até hoje. Até hoje. O Pedro, ele tinha boa oratória? Devia ter, né? Não aparece muito. O Paulo, sim, mas o Paulo era diferente, né? Não aparece muito. Era um pessoal muito simples. Não era um pessoal de oratória, era um pessoal de trabalho, de dedicação. Então, quando Jesus escolheu, porque sabia que eles teriam... Isso. E Jesus, naturalmente, ele que escolheu esses 12, né? Porque ele sabia quem estava tratando, conhecia, até o Judas ele sabia quem era, né? Sabia das limitações, das possibilidades, mas também a jornada de Jesus foi um exemplo para nós, o maior exemplo, né? Nós não temos condições de trabalhar com pessoas perfeitas. Se Jesus não teve, como é que nós queremos que as pessoas com quem a gente conviva sejam perfeitas? Se Jesus foi traído por um, por outro, negado por outro, tal, o que a gente quer? Fora a identificação e a projeção, né, que é da gente na pessoa, né? Realmente o que você vê na pessoa é projeção sua, né? É loucura isso. Exatamente. Então, tudo é assim mesmo, nós somos limitados. E nós sabemos que essa limitação é própria da nossa condição moral, espiritual. Mas é assim que nós temos que fazer. Dessa maneira que nós temos que crescer, né? O salvacionismo, né? Hoje, por exemplo, a igreja mudou muito. A igreja católica teve uma mudança muito grande. Agora, da metade do século XX para cá, a igreja teve um avanço no aspecto moral, inclusive, né? Que a gente vê esses problemas hoje, levando tanto problema, mas a gente não sabe o que foi no passado. É pior, né? Hoje ela deu um salto muito grande. A partir do Papa Paulo VI, a igreja deu uns saltos muito, muito importantes. Inclusive, ela abandonou, ela não deu muito valor a determinados aspectos que hoje os evangélicos levantam, que é essa questão, por exemplo, do salvacionismo, né? As igrejas se colocam como o único caminho de salvação, essas coisas todas. A Igreja Católica, embora isso esteja na teologia dela, ela foi utilizando menos isso, ela foi falando menos a respeito disso. Porque isso assustava as pessoas e também era uma coisa meio absurda, né? Era a mesma coisa do povo hebreu. O povo hebreu, esse povo de Jesus, ele se colocava como um povo escolhido. Só ele era escolhido. Os outros são perdidos. Era o único povo escolhido. O povo que tinha acesso à terra de Canaã, né, Palestina, e hoje a gente vê como é que está lá a situação, né? Quer dizer, eles tinham essa ideia, e isso realmente ajudou, é claro, ajudou na história, na união, na coesão desse pessoal todos, não tem dúvida nenhuma, mas não podia ser uma realidade, né? Porque seria como Deus já criasse o ser humano, escolhido quem ele queria se salvar, quem ia se perder, né? Porque se Deus é a inteligência, se Deus é a perfeição, se ele conhece o passado, o presente e o futuro, no momento que ele criou o indivíduo, ele já sabe se ele vai ser
salva, não. Como é que um pai vai criar um filho sabendo que o filho ia ser perdido? Seria um absurdo. Então, que Deus é esse? Isso já é um absurdo lógico, né? Um princípio elementar de lógica. Nenhum pai humano faria uma coisa dessa. Se ele souber que um filho, por exemplo, vamos dizer assim, vai ser um criminoso, você acha que ele vai querer ter esse filho? Não vai querer. Quem que vai querer? Não, porque isso vai atingi-lo. Né? Ele vai ser atingido por isso. Então, e a bondade, e o amor, e a proteção? Né? Então, é claro que Deus não poderia criar alguém já sabendo que esse alguém vai para a perdição. Ele só criou porque ele sabe que ninguém vai ser perdido. Ninguém está perdido. Veja a concepção como é diferente da doutrina espírita, né? Quer dizer, todos nós temos um caminho mais ou menos difícil, mais ou menos complicado, conforme nós soubermos trilhar esse caminho, construir essa estrada, mas, de qualquer forma, vamos alcançar um objetivo final. Todos vão alcançar. É só uma questão de tempo, né? É claro que para Deus não existe o tempo existe para nós, né? Quando a gente sofre, o tempo não passa. Não é isso? Parece uma eternidade. Então, a ideia de eternidade está ligada muito à questão do sofrimento. O sofrimento é uma eternidade. Enquanto estamos sofrendo, aquilo parece que não vai acabar nunca. Não é isso? Então, eterno. Essa mesma linha de pensamento foi adotada por Lutero, os reformadores que o seguiam a partir do século XVI. De modo que o protestantismo, hoje representado pelas igrejas evangélicas, também adota a denominação de Salvador para Jesus, só que agora através de inúmeras igrejas, inúmeros segmentos, não de um grupo só. Na verdade, também essa reforma do Lutero, essa reforma protestante, quem estudou história sabe, também não foi uma coisa só religiosa, foi um ato político também. Sempre tem os interesses políticos e econômicos atrás de tudo isso, né? Faz parte do nosso desenvolvimento, né? A história da humanidade. Mas o protestantismo não surgiu simplesmente da questão da fé. Está muito mais apoiado em interesses econômicos, principalmente dos soberanos da Europa, que estavam interessados nas terras da igreja. A igreja, tinha uma grande parte da Europa, pertencia à igreja católica. Então havia interesse nisso tudo, né? Então, tanto assim que o Lutero foi protegido para ele poder fazer tudo isso. Não que o Lutero, não estou falando do Lutero em si, estou falando das consequências do que ele fez. Ele podia ser um idealista. O Hermínio Miranda, já ouviu falar no Hermínio Miranda? Hermínio Miranda, um grande espírito, pesquisador, há pouco tempo desencarnou com 90 e poucos anos. Ele tem uma teoria de que o Lutero foi Paulo de Tarso. O Lutero tem um livro até muito bonito, com 2 volumes, chama... Lembra? A história do Lutero. Eles são muito, muito bonitos. Ele coloca que o Lutero e aqueles companheiros do Paulo de Tarso estavam com o Lutero. Quer dizer, é um idealista, um sujeito que veio porque ele percebeu que as coisas estavam muito ruins, né? E As Marcas do Cristo. O livro chama As Marcas do Cristo. São 2 volumes. Leiam, é muito interessante, um livro, uma obra bastante assim. As Marcas do Cristo. Primeiro volume fala sobre Paulo de Tarso. O segundo volume sobre Lutero. E ele vai mostrar que seria o mesmo espírito que veio para uma reforma, né? Muito bem. Bom, voltamos. Cada segmento protestantismo e tal. As igrejas salvacionistas, portanto, têm como principal característica obter o maior número possível de adeptos, pois só esses é que serão salvos. Então, essa ideia salvacionista é que leva
justamente as igrejas a procurar cada vez mais adeptos. Isso quando se pensa em religião, porque tem aqueles que só pensam em dinheiro, né? É claro que a religião sempre foi um campo muito propício para charlatanismo. A religião sempre foi. Sempre, em todo o tempo. Por quê? Porque mexe no sentimento mais profundo que a gente tem, que é a fé. A fé é um sentimento profundo na nossa vida, né? Nós dependemos da fé desde que nascemos. Desde que nós estamos nascendo, né? E, então, ela pode ser explorada de muitos jeitos, de muita forma, né? Bom, vamos lá ver. Proselitismo. Por isso existe grande preocupação entre os adeptos do salvacionismo em aumentar o seu rebanho, né? O seu rebanho. Veja que a Igreja Católica fez a mesma coisa. A época da catequização. Eles vieram aqui no Brasil, por exemplo, para catequizar os índios. Os índios já tinham religião. Vieram os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis no restante da América Latina, e, na verdade, acabaram com os índios, acabaram com a cultura indígena, acabaram com tudo, porque os índios têm a sua crença, que devia ser respeitada, né? Então, mas eles queriam fazer isso de alguma forma. Tentaram fazer isso. Mas o que mais acontece é que acaba fazendo com que o índio perca uma coisa e não adquire outra, né? Ele vai ficar perde a identidade. As tribos indígenas, a cultura indígena acaba perdendo a identidade, porque como é que uma religião, o índio que vive lá na floresta, no mato, né? Que tem os seus deuses, como é que eles vão entrar numa religião que não tem nada a ver com a realidade deles, né? Não tem nada a ver. Então, mas isso aí faz parte da nossa evolução, né? Nem mesmo os povos primitivos, aqui, ó, esse trabalho é feito mediante um processo de catequese, aqui chamamos proselitismo de arrastamento. Quer dizer, se arrasta o indivíduo, né? Proselitismo de arrastamento. Nem mesmo os povos primitivos, como os indígenas, escaparam da ação dos catequistas, que no Brasil teve início com os padres de ordem jesuíta a partir de 1510. No passado, a Igreja Católica utilizou do medo, da ameaça, da perseguição e até da violência para aumentar o número de seus adeptos, mas hoje sua ação ficou bem mais branda e já não se fala mais em fora da igreja não há salvação. Mas isso apenas nos últimos 50 anos. Não sei se foi ministério ou a muralha, né? Não sei se era ministério ou a Globo, lá falou muito sobre essa questão. Né? Eu não assisti. Mas foi pior ainda a caracterização dos espanhóis, pior do que dos portugueses ainda. O que eles fizeram com os índios, os espanhóis, foi bem mais complicado do que os portugueses aqui no Brasil. Tem um filme chamado A Missão, não sei se já assistiram. Robert De Niro, um filme muito bom que aborda essa questão aí, né? As igrejas evangélicas continuam levantando a mesma bandeira que Casa Lucina levantou, mediante uma ação que não se importa com estrangeiras pessoas para que aceitem como único intermediário a salvação do Cristo, né? Vamos ver se aí mais ou menos passar. A visão reencarnacionista espírita. Isso nós queremos mostrar como é que o espiritismo vê. Não sendo uma religião no sentido comum da palavra, e tampouco uma religião salvacionista, o espiritismo proclama que o destino espiritual do homem não depende de religião. Tem nada a ver com a religião. Né? A religião é um instrumento que ajuda as pessoas, né? Mas ajuda só. Mas quem tem que fazer a sua parte é cada um, né? Isso quer dizer que a doutrina não se julga única intermediária de Deus, a doutrina espírita, nem única dispenseira da verdade, pois não acredita que vivamos apenas uma vez na Terra e nem na existência do céu e do inferno como destinos finais do espírito. Quer dizer, também não existe isso, né? Nós estamos no céu e no inferno continuadamente, né? Um dia a gente está no céu, outro dia está no inferno, outro dia no purgatório,
A vida, quer dizer, esse mundo interior nosso, é que é o grande problema nosso. Não é o que passa fora de nós, mas é o que passa dentro de nós, né? Por isso que Jesus se preocupou muito com o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Enquanto esse reino de Deus, que Jesus fala, não estiver em nós vamos sofrer todas as injunções do meio onde nós vivemos. Uma pessoa nos ofende, a gente entra no inferno. Porque o nosso interior não está preparado para isso. Certo? Não está isso, exatamente. Aí vem outra, nos elogia, nos abraça, aí nós estamos no céu. Tá certo? Até ter decepção com esse também, que aí também entra no inferno de novo. Então o que ocorre? É a nossa reação, né? O Emmanuel sempre fala isso. Ele falou, o problema não é o problema que nós enfrentamos, não é o problema. O problema é como nós reagimos diante dele. Tanto assim que cada pessoa tem um tipo de reação dependendo do problema. Às vezes, para a gente, um problema, tal situação não causa muito constrangimento. Para outro, né? Por quê? Porque é o interior da pessoa que leva a essa condição. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Né? Não é difícil entender isso. O Espiritismo ensina que todos somos filhos de um mesmo Pai, independente da religião, que ninguém está perdido, todos estão a caminho de Deus por um processo de aperfeiçoamento chamado evolução. Nós chamamos de evolução porque é um nome que achou mais adequado. Podia dar outro nome, né? Essa evolução surge na época de Kardec, surgiu o Darwin, né? O Darwin que escreveu A Origem das Espécies, que foi publicado 2 anos depois do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos em 1857 e a Origem das Espécies em 1859. Então, mas essa ideia da evolução foi a que ficou. Só que para nós levamos isso no sentido amplo. Não é só a evolução biológica, não é só a evolução tecnológica, não é só a evolução intelectual da humanidade. É a evolução do homem como ser humano, né? A evolução da humanidade, do lado humano do homem, né? Então esse é o grande problema. Fala. Então, Darwin, qual foi que ano que ele viveu? Qual foi o século que ele viveu? Ele viveu numa época Kardec. Na mesma... Tem uma neta dele que mora em Bauru. Tem? Tem? Ele viveu na época de Kardec e o livro dele saiu em 1859, A Origem das Espécies. Foi uma época de grandes conquistas científicas, né? O que mais? Por que tendo todas essas provas de Darwin, ainda os evangélicos não acreditam? Tem gente que não acredita que o homem foi à lua. Sim, mas é um ou outro. Tem Os gente que- evangélicos todos põem na cabeça que está Não, mas é errado porque isso. realmente as pessoas... Os que creem piamente. Porque a nossa tendência, quais são os grupos dissidentes? Dissidentes, vamos dizer assim, quase todos os espíritos vieram do catolicismo, né? Quase todos, inclusive eu. Mas, na verdade, os dissidentes da igreja são aqueles que começaram a questionar. Né, o que ensinava e que não concordava, não podia, não batia com a lógica, não tinha lógica. Então, vamos procurar outro caminho. Ou o indivíduo se tornou espírita, ou ele ficou ou ateu, ou espiritualista no outro campo, certo? Agora, aqueles que se acomodaram, que não querem nem pensar, então eles seguem aquele caminho. Porque é muito mais fácil você receber uma ordem e cumprir a ordem do que você questionar. Quando eu questiono os que batem na porta lá de casa, eles ficam doidos da vida comigo, né? Eu disse, não, mas está aqui na Bíblia. Eu falei assim, tudo bem, mas quem garante para a senhora que está escrito na Bíblia é verdade? Aí ela segura louca. Aí os petistas aqui. Acho que ele é vítima. Bom, vamos lá. Nos Estados Unidos,
Ah, sim, sim. Não, os Estados Unidos, principalmente. É. Por incrível que pareça, o Brasil ainda tem menos problema do que isso. Nos Estados Unidos tem os bolsões de religiosos que eles são de tal forma, eles estão apegados aí de uma ideia bíblica que eles não aceitam evolucionismo de jeito nenhum. Não aceitam. Eles acham que aconteceu exatamente como está na Bíblia. Adão e Eva, e aquilo foi daquele jeito. E que a humanidade começou há 4, 5 mil anos atrás. Né? Quer dizer, tudo que se descobriu até hoje está se descobrindo, porque isso não para, sobre a evolução do ser humano, dos animais. Por exemplo, a Bíblia, um dia um ouvinte lá, às vezes quando surge alguém que pensa, né? Perguntou no programa, por que a Bíblia não fala nos dinossauros? Pô, porque eles não sabiam que existia dinossauro, era muito antes da Bíblia, né? Então o que acontece? Não está lá que Deus criou os dinossauros. Realmente, e nós temos comprovações, né? Então, o que eu... Hã? Então, são coisas que, se pensar um pouco, você nota que, bom, enquanto as religiões cristãs são salvacionistas, o espiritismo é reencarnacionista. Né? A diferença é essa. Porque só a reencarnação pode explicar a justiça de Deus. Não tem outra. Não tem como. Não tem outra saída. O meu netinho lá de Marília, que chegou hoje perguntando para a mãe dele por que o menino falou na escola que quando a gente morre criança, a gente nasce em outra família. Se tiver que explicar para ele a história lá. Do Marília, o papagaio lá de Marília. Tá? Como é que foi? O Enzo lá de Marília, meu netinho, disse que hoje chegou da escola que um outro menino falou que quando morre a criança, nasce em outra família. E aí disse que tiver que explicar para ele, porque a mãe está fazendo a ideia da reencarnação ela vai se expandir, não tem dúvida nenhuma, né? O Kardec, na verdade, deixou bem claro, assim, segundo ele pensou na época, né? Que o espiritismo não seria uma religião que abarcaria a humanidade. Agora, as ideias espíritas é que iriam se filtrando. As ideias, porque as ideias também não estão só no espiritismo. As boas ideias, elas estão em qualquer lugar. Todo mundo tem boas ideias. E todo mundo tem ideia ruim também, né? Mas as boas ideias é que vão prevalecer. Mas elas vão prevalecer só com o desenvolvimento moral do homem, do ser humano. Porque enquanto nós estivermos nessa fase, nós não vamos crescer muito em compreensão. Podemos crescer até intelectualmente, mas em compreensão, não. É por isso que vai muito devagar. Mas parece que está regredindo. Às vezes a impressão que está regredindo. Porque Jesus falou o seguinte, ele falou, ninguém vai ao Pai se não renascer de novo. Então a igreja, os presbiterianos, eles acham que esse renascimento é no batismo. É assim, um renascimento moral. Mas está no Evangelho tem uma explicação do Kardec sobre isso, né? Inclusive no capítulo, como é que chama o capítulo, galera? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente? Novo. Bom. Jesus salvou pelo exemplo. Vamos lá. Concepção evolucionista do espírito. Eu estou passando meio rápido, porque essa palestra aqui já passamos muito tempo atrás, né? E eu resolvi retomar. O espiritismo sustenta que a trajetória do espírito, nesta e em outras vidas, depende de cada um de nós. Ela não depende nem mesmo do espiritismo. Claro, o espiritismo não tem nada a ver. O espiritismo é um instrumento. Não falando que é um instrumento? É um instrumento que nós usamos, né? Como outros. Eu posso usar mal, inclusive, o espiritismo. Porque um instrumento eu posso usar mal. Posso usar para o mal. Não posso? Posso usar. Posso usar para enganar as pessoas. Né? Porque qualquer instrumento ele é neutro. Ele adquire sentido quando está na nossa mão, quando nós damos sentido àquilo. É o espírito da verdade. Então o que ocorre? O fato de nos encontrarmos num processo de evolução, vivendo muitas vidas, significa que estamos sempre aprendendo a viver, a conviver, para aprender a amar. O caminho da evolução é longo e difícil.
Logo, a base fundamental da evolução é a educação, e essa concepção nós vamos adquirir unindo fé e razão. Não basta crer, diz Kardec, é preciso compreender. Eis a base do pensamento espírita. Esse é chamado princípio da fé racional. Essa questão da fé racional não foi também criação do espiritismo. Ela já existia, essa concepção, antes de Kardec. Mas o que o espiritismo fez? Herculano que explica bem isso aí. Na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina que sintetizou o que a humanidade tinha caminhado naquele momento. Ela fez uma síntese. Como Jesus, no seu tempo, também não inventou nada de novo. Jesus não trouxe nada de novo. Ele pegou aquilo que era o essencial. Quando ele falou amai-vos uns aos outros, os essênios, 250 anos atrás, já falavam a mesma coisa. Mas o que ele fez? Ele pegou e ele sintetizou numa doutrina. O Espiritismo também. Ele pega as doutrinas todas, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Por exemplo, no Ocidente não tinha reencarnação. Ele pegou a reencarnação do Oriente, juntou aquilo tudo, que são conquistas da humanidade, né? E apresentou essa doutrina como um instrumento, né? Muito bem, vamos lá. Segundo o pensamento religioso, já vimos isso? Não, né? Segundo o pensamento religioso tradicional, porém, Jesus é o Salvador. Isso aí nós voltamos, né? Pois a partir do momento em que se entregou o sacrifício na cruz, nas mãos de homens cruéis, conforme repetidamente reproduzidos os ofícios religiosos, o catolicismo faz questão de ficar martelando o sofrimento tal de Jesus ali, sofrendo, né? Nós não, na doutrina espírita, a gente não se preocupa com isso, não. Nós se preocupamos com os ensinamentos dele. Com o sofrimento, o que nós vamos, né? Todo o seu sofrimento, todas as suas dores de sangue inocente que derramou, acabaram por absorver os nossos pecados. Veja que interessante. Que não teriam perdão por ser ofensivos a Deus. Quer dizer, uma ideia de que Deus encarnou no mundo, ele mesmo encarnou para sofrer pelo homem que estava desviado do bom caminho. Que coisa mais, né? Quer dizer, na verdade, não foi criação deles, porque os persas também acreditavam, antes dos hebreus, os persas também acreditavam nisso. Os persas tinham uma religião, zoroastrismo. No zoroastrismo também era Deus que se reencarnou numa virgem, veja bem, numa virgem, mesma coisa, mesma história. Então você pega lá, e justamente para sofrer e para redimir o homem dos seus pecados. O Nietzsche não escreveu um livro que chama Zaratustra? É sobre isso, né? Zaratustra, isso, exatamente, sobre isso. Está na história lá, né? Vamos lá. Ou por outro, Jesus sofreu e morreu para nos salvar. A salvação, em última instância, significa o perdão de Deus ao homem. Deus teria se valido desse artifício de submeter ao sacrifício, de encarnar nesse mundo para possibilitar nossa salvação. Significa que o homem não pode salvar por si só. Ele teria que ter um recurso, né? Um artifício que foi criado que seria esse. Senão não salvaria. Agora, veja se Deus, sendo a perfeição, teria que fazer tudo isso, todo esse rolo, para poder, né? É claro que, segundo o pensamento da época, era possível, porque o homem da antiguidade não pensava como o homem da atualidade. A mentalidade era bem diferente, né? Na época de Jesus, as pessoas eram bem menos inteligentes do que hoje. Claro, muito menos inteligentes. A gente vê as crianças que estão nascendo agora, né? Eram bem menos inteligentes. Então, no passado, o homem tinha muita memória, porque não tinha onde escrever, não dava para escrever, não tinha caneta Bic, não tinha gravador, nem celular. Então o cara tinha que ouvir e... Isso. Então a memória, os antropólogos falam isso, a memória do homem primitivo, do homem antigo, era maior, era bem mais
consolidado. Depois o homem não precisou tanto mais da memória. Quando ele começou a entender, utilizar a razão, descobrir que ele poderia descobrir, ele mesmo descobriu a coisa, ele foi deixando a memória de lado. A memória não é mais importante assim. Isso. Se ele tem raciocínio, não é que ele vai dispensar a memória. A memória é importante, mas se ele tem um raciocínio, ele pode realmente evitar de usar muito a memória. Não precisa usar tanta memória. Né? Exatamente. Então, Assim mesmo, a salvação não viria para todos os filhos que criou, viria apenas para os que aceitassem os dogmas da religião, desobedecessem cegamente, sabendo que só através desse único caminho poderiam alcançar os céus. Vamos para frente. para a doutrina espírita, Jesus é um espírito puro. Agora vem a concepção espírita. Das altas esferas espirituais entre os que estão a servir de Deus no comando do universo, porque não existe só a Terra. No tempo de Jesus, eles não podiam ter essa noção. Era Deus no céu, o homem na terra e o diabo lá embaixo. Não tinha outra. O mundo deles era um mundo que eles podiam andar, viajar. Fora disso, eles não conheciam, não sabiam que a Terra era redonda. Não tinha essa concepção. Então, tudo girava em torno da ideia que eles faziam do mundo. A ideia que eles faziam de Deus era a ideia que eles faziam do mundo. Eles projetavam em Deus o que eles viam no mundo, né? E é claro que com a evolução, a ideia de Deus vai crescendo. Vai crescendo porque o homem vai aumentando sua capacidade de raciocínio, vai tendo mais conhecimento, mais experiências. Então, essa ideia de Deus vai ampliando na concepção humana. Então, não é a mesma ideia que se tem hoje. Nem podia ser, né? Jesus teve uma missão específica em nosso planeta. Sua vinda certamente faz parte do seu plano de impulsionar a evolução dos espíritos que habitam a Terra, onde reencarnou para apontar o caminho da felicidade. Para reencarnar, Jesus teve que se submeter a um processo, nada fácil, né? De se adaptar à condição de um mundo inferior, onde veio dar uma demonstração viva do real sentido da nossa existência e do amor que Deus tem por nós. Quer dizer, claro que Jesus veio dar uma mãozinha, veio dar um empurrão na evolução. Seria como a gente tivesse que reencarnar no seio de um povo, lá dos Yanomamis, para ensinar algumas coisas, sem ensinar muito, porque ele não podia ensinar muito mais do que o povo podia entender. Porque senão você tira o povo da realidade deles. Jesus não quis fazer isso, claro, sabia, né? O que estava fazendo. Então era apenas um impulso que ele veio dar, importante, né? E não veio só Jesus. Depois de Jesus. E não veio só Jesus também. Veio o Buda lá na Índia, o Confúcio, Krishna, um monte de gente que no mundo inteiro, né? Espíritos que vieram no mundo inteiro. E todos têm a mesma linha de pensamento. Tinha um estudioso chamado Joseph Campbell. Ele escreveu um livro, ele é um estudo de mitologia. Ele escreveu um livro muito interessante, comparando os ensinamentos de Buda com o de Jesus, mostrando que é a mesma coisa. Igual, só que em cultura diferente. A essência é a mesma. Quer dizer, como se ele fosse o mesmo espírito, não era, né? Mas como se fosse o mesmo espírito que viesse num povo, depois viesse no outro povo. Né? Por quê? Porque o Buda também, toda a filosofia dele estava baseada no amor. Compaixão. A gente vê o Dalai Lama falando aí. É isso aí. Agora, é claro, assim como o cristianismo, o budismo também foi desvirtuado. A figura de Buda também não é aquele gordo sentado lá. Não tem nada a ver. Não. O Buda, na verdade, ele era indiano, devia ser magrinho, escurinho, ali branco, né? Mas depois, em cada segmento, ele vai adquirindo aquela imagem. Foi o que fizeram com Jesus, né? A figura de Jesus foi também desenhada pelos pintores.
pintores da Renascença, né? Quer dizer, a gente não sabe como era, né? Vamos dizer assim, a gente sempre fala, se a figura de Jesus, pessoa física de Jesus, fosse muito diferente das pessoas, isso estaria escrito. Estaria escrito. Teriam falado. Ninguém falou. Significa que ele era como as outras pessoas. Não tem nada de diferente. Né? A mesma coisa do Buda. Se fosse diferente, teria um registro disso, porque é o que chama atenção. Mas não tem nenhum nada escrito. Então, as ideias, é claro. Agora, a grandeza espiritual do homem é que faz com que o pensamento crie, né? Imagens. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Bom, Jesus veio ensinar o ser humano a viver. A missão de Jesus foi inteiramente educativa. Deixou claro que não é a prática religiosa que leva o homem a Deus, mas o amor que sente e que demonstra pelos seus semelhantes. O que ele mais criticou foram os religiosos, os fariseus. E o que ele mais exaltou foram os samaritanos, que era considerado o herege. Veja que Jesus é tudo o contrário. Tudo o contrário. Né? Ele era a verdadeira oposição ali. Por isso que limparam. Entre seus exemplos, o fato de dizer que o herege samaritano, que faz o bem, está mais próximo de Deus do que os religiosos, interesseiro, egoísta, sacerdote, levita. Foi ele próprio que proclamou a cada um segundo suas obras, mostrando que a fé verdadeira é aquela que tem por base os bons atos que praticamos na vida. Enquanto as religiões, tomando os textos evangélicos ao pé da letra, sentaram sua fé sobre o que elas chamam de milagres, no intuito de convencer seus adeptos de que Jesus é Deus, o Espiritismo, usando da fé raciocinada, apoiou-se na excelência de seus ensinamentos morais, que se resume no mandamento amar a Deus e ao próximo. Mas o amor a que o Espiritismo se refere só é amor quando se manifesta nas boas ações, e não simplesmente por meio de cultos, orações, promessas de arrependimento. Isso tudo é bonito, mas não resolve, né? Para as religiões, a salvação está condicionada ao cumprimento das obrigações religiosas. A salvação é o ato pelo qual, diante de todos, Jesus escolhe quem vai para a direita, quem vai para a esquerda do Pai, vendo em primeiro lugar se a pessoa é fiel à religião. Essa postura religiosa, que infelizmente até hoje se adota, é a mesma que Jesus criticou no seu tempo quando se dirigiu aos fariseus, que oravam para serem aplaudidos, submetidos ao jejum e pagavam o dízimo. Jesus o comparou a túmulos caiados, aves de rapina, querendo dizer que eles não eram o que demonstravam ser. Essa atitude crítica de Jesus também se revela na parábola dos fariseus e do publicano que foram orar ao templo, e mais ainda na parábola do bom samaritano. A verdadeira salvação que Jesus se refere está na superação do egoísmo e do orgulho, que são as grandes chagas da humanidade. O que é salvador? Aí nós colocamos salva-vida, já vamos falar de salva-vida, né? Eu vou na praia, sabe? É o profissional que fica no ponto alto, estratégico da praia, com um binóculo, rastreando toda a área onde as pessoas se colocam para usufruir das delícias proporcionadas pelo banho de mar. As praias geralmente contam com serviço de prevenção por toda parte, utilizando-se placas e boias de alerta para que os banhistas não entrem em trechos perigosos e se acautelem contra afogamentos. Não é isso mesmo? Mas, em última instância, o salva-vidas está lá, pronto para entrar no mar, retirar das águas algum banhista ignorante, afoito ou imprudente, evitando que ele se afogue. Esse é o papel do Salvador. Ele vai lá e tira o cara. E, portanto, o salva-vidas só terá contato com o banhista em caso de necessidade. Porque se o cara vai lá, toma cuidado, não precisa de salvador. Não há necessidade de salvador. Só precisa de salvador quem está se afogando. Não é isso? Tá. O que é mestre? Mestre é aquele que ensina a vida. Mais do que aquele que simplesmente avisa ou alerta, é aquele que vive o que ensina e dá o exemplo de atitudes e de conduta servindo de modelo para seus discípulos. O mestre não entra no mar para salvar o banhista imprudente. O mestre ensina o banhista a evitar o perigo, a nadar com segurança, ensina a conduzir com cautela e prudência até salvar outros quando necessário. Mesmo que o aprendiz venha futuramente a se encontrar em perigo de morte,
ele terá aprendido com o mestre os meios pelos quais poderá se safar do perigo. Vê a diferença entre o mestre e o salvador. Né? Salvador é aquele que tudo faz pelo seu protegido, que o tira do perigo, leva para longe, que faz respiração boca a boca, que lhes anda socorro de urgência, sem que o protegido precise fazer algo por si mesmo. Mestre é aquele que leva o protegido a usar sua própria capacidade para sobreviver, fazendo tudo por si para viver condignamente. Logo, o Salvador faz tudo pelo protegido, enquanto o mestre o ensina a viver. O que é mais fácil, ser mestre ou ser Salvador? O que é mais fácil? O que é mais fácil? É mais fácil ser Salvador. Você tira o indivíduo e pronto, acabou. Agora, se ensinar, né? É como os pais com relação aos filhos, né? Os pais são os mestres dos filhos. Não são salvadores dos filhos, né? Eles ensinam a viver. Esse é mais difícil, porque é uma tarefa longa, uma tarefa parece penosa, às vezes, cheia de decepções, cheia de angústia, de ansiedade. Mas o mestre sofre, né? O Salvador, ele já está preparado para aquilo, né? Qual o papel em que Jesus melhor se encaixa? Como Salvador ou como mestre? Aí vem, né? De todos os títulos que ele poderiam dar, Jesus aceitou de mestre. Aquele que ensina o caminho, que se identifica com os discípulos e que, se precisa, até dá a vida por eles. O título de mestre é o mais adequado à missão de Jesus, que viveu exclusivamente para trazer ao mundo uma mensagem de vida, com que orientaria o homem ao verdadeiro caminho da felicidade que ele procura, né? Daria ao indivíduo o quê? Autonomia. O que é autonomia? É autodireção, é você se dirigir, é você ser dono do seu destino. Isso é autonomia. Né? Diferente daquele que você tem que levar o indivíduo pela mão. Tem que, né? Mas para a gente chegar à autonomia, muitas vezes a gente precisa que alguém segure na mão, né? Assim que a criança, tem que levar a criança pela mão até ela aprender a se conduzir sozinha. Enquanto ela não se conduz, você leva pela mão. Mas quando ela já consegue, você não... Né? Porque você é um mestre. Ele também, o aprendiz, ele é um batista, é igual o carro, né? O cara está dirigindo lá, no começo você precisa saber direito, apertar de ré, de aceleração. Depois você pegou as coisas e automatizado. Você está tranquilo. E a criança, ela vai amadurecendo. Ela, de início, ela não tem a capacidade, por exemplo, de raciocinar. Ela não tem a necessidade de compreender. Valores morais, ela demora para entrar na fase de compreensão de valores morais. Até ela adquirir essa capacidade, ela está naquela fase do concreto. O que o pai e a mãe ensinam, o que é certo? O certo que é o que minha mãe disse que está certo. O que é errado? O que o meu pai disse que é errado. Mas ela não sabe dizer por quê. Enquanto ela não souber dizer por quê por ela mesma, ela não tem essa capacidade de discernir. Isso ela vai aprendendo. Aí chega um momento que ela descobre, que geralmente era na adolescência, né? Que ela começa a descobrir valores, aí ninguém aguenta. Porque aí ela começa a perceber que o pai erra, que a mãe erra. Ele vê o que o pai faz. Isso. Aí ela vai adquirindo autonomia. Para adquirir autonomia, o indivíduo passa por uma fase de crises. Como a humanidade, por exemplo. Nós hoje, o que está acontecendo? Nós estamos numa fase de crise. Essa fase de crise a gente vê como ruim. Mas no cômputo geral é uma coisa boa para a humanidade. A gente pega a televisão, você está vendo, tem manifestações hoje no mundo inteiro. Tudo na rua, mundo inteiro. Isso, do ponto de vista do crescimento da humanidade, é bom. Pode ocorrer morte, violência, pode ocorrer tudo isso. Mas do crescimento da humanidade é bom. Porque vai aprender a participar. Justamente. Porque antes não tinha isso. Aceitava do jeito que as coisas... Mas tudo isso que a gente olha assim do ângulo espírita, a gente vê que é um crescimento da humanidade. Só que o crescimento, ele é sofrido. É como a adolescência, por exemplo.
A adolescência não dá um trabalho danado? Dá um trabalho. Só que é um período necessário. Porque ele está crescendo para a vida. Ele vai quebrar a cara, vai se machucar, tal. Mas ele vai aprender. A humanidade também, ela passa pela infância, ela passa pela adolescência, né? Eu acho que a humanidade está assim, na adolescência. Nós estamos na adolescência. Quer dizer, a adolescência é essa confusão toda, né? Você sai de um extremo para o outro. Do extremo de aceitação de tudo, do extremo de negação de tudo. Quanto tempo vai demorar? Nós não sabemos. Séculos. Para a humanidade é séculos, né?